Nação também tem rubro-negra, essa Thiago característica, chegando volta pra marcar, falar aqui ajuda os tudo que eu dois volantes, concordo ainda tem e o Gabigol discordo Pedro pra aqui fechar ali. com a Cebolinha. turma. Volta bem pelo lado esquerdo. O Gabigol cumpre perfeitamente também pelo lado direito, tá ajudando até demais. O meio de campo, acho que com os três jogadores ficou mais, assim... Os três jogadores, você diz o Everton, Thiago Maia, o Thiago Maia e Gerson Gerson. e Everton. Exatamente. Mas, sinceramente, eu não acredito que ele vai fazer isso. Eu concordo com o Zinho. Eu acho que a melhor opção é Tirar um zagueiro. Tirar o zagueiro, porque acho que não tem necessidade disso pensando nos termos defensivos. Ele quer melhorar a parte defensiva, mas não é, na minha maneira de ver, dessa maneira, com os três zagueiros. Mas eu acho que ele vai manter isso, vai jogar com o Varela, que na minha opinião também, nesse esquema, é mal utilizado, porque não é um lateral como o Ayrton Lucas, que é carreira, apoia de verdade, é um atacante, né? O Varela não é isso, acho que o Flamengo perde por esse lado, mas enfim, eu acho que ele vai manter isso, principalmente em muitos momentos o Fluminense foi superior, então ele vai ter, eu acredito que vai ter essa precaução. Eu penso o seguinte, se ele botar o Varela de lateral, ele vai ter que botar o Matheus Gonçalves na ponta direita. Porque ele vai ocupar o espaço na ponta para entrar em diagonal. Porque o Varela não ocupa esse espaço. Quem ocupa esse espaço é o Matheus Gonçalves. Sim. Então, são pontos de Mas interrogação. só jogam 11. Então, mas tem pontos de interrogação que é pra gente ver, né? Como montar isso aí. Se ele colocar o Cebolinha na esquerda, quem vai ficar nessa direita aí já é o Gabigol. Esse time Entendeu? com o Cebolinha. Aí, se você põe um ponta de cada lado, o Gabigol e o Pedro, alguém vai sobrar no meio campo. Aí você não tem meio campo, você bota um ponta de cada Aí lado, você o tem que Gabigol e o pensar, Pedro, você só você tem vai um meio botar, campo. você vai botar 3 zagueiros ou 2 zagueiros? Na minha interpretação, ele vai colocar 3 zagueiros, né? Porque até quando ele tirou o terceiro zagueiro, ele botou o Thiago Maia de zagueiro. Então, a gente tem que entender que é o plano de ação do treinador do Flamengo. Tem que entender que os 3 da frente do Fluminense... Eu só acho que se você olhar, Pascoal, Pois não. se ele é um cara inteligente, ele é bom treinador, ele tem um tempo para pensar e observar o time do Fluminense, o homem de referência é o Cano. O Keno joga aberto pelo lado esquerdo e o Aras pelo lado direito. Ele espaça o time dele. Ele faz mini-jogos pelo lado. Ele, que eu digo, é o Fernando Diniz. Ele junta jogadores pelo lado do campo e faz a triangulação, troca de passes. A referência é o Cano. Eu não vejo necessidade de 3 zagueiros. Fica até embolado para fazer essa marcação. Porque o Ayrton Lucas bate com o Arias e o Varela bate com o Keno. E tem 2 zagueiros para marcar. Ele precisa preencher o meio campo. Que tem ali Martinelli, que está jogando bem, que sai pro jogo. Que tem ali o Ganso, que organiza esse time. Que tem o André, que sai pro jogo. Né, assim, eu acho que assim, ele dá espaço nesse meio para esses caras jogarem com esses pequenos jogos pelo lado, esse jogo apoiado que se falam hoje, né? Sim. Porque vem o Samuel Xavier pelo lado. Aí se ele tem o Everton Cebolinha volta acompanhando o Samuel Xavier. O Everton Ribeiro volta pelo lado esquerdo acompanhando, não sei qual vai ser o lateral, se o Marcelo vai estrear. Eu acho que encaixa melhor, você não precisa de 3 zagueiros. Como o Djalma falou, você tem 3 zagueiros para ficar mais forte o sistema defensivo. E às vezes não fica, porque o time adversário não joga com atacantes, vários atacantes enfiados lá na área. Como diz Principalmente nessas triangulações que o Fluminense sempre faz pelo lado, fica muito mais complicado para um zagueiro sair ali para fazer essa marcação do que um homem de meio ou o próprio ponta. Porque eles fazem muito pelo canto do campo. E o zagueiro fica com medo de abandonar a zaga. Não abafa, né? Quando sai a bola aqui, eles abafam com 3. E aí cria superioridade nesse setor. Quando encara os zagueiros, já encara no mano a mano. E para jogar com o Fluminense era melhor ter mais gente no meio do que mais gente lá atrás. Eu concordo Ainda com tem o um Zinho negócio. com relação a isso. Agora tem outra coisa, hein? Tem outra coisa, viu, Zinho? Eu não sei nem quem são esses 3 zagueiros. Ele já usou 3 vezes 3 zagueiros de forma consecutiva, mas mudou os zagueiros. Ele mudou os zagueiros. Ele não repetiu verdade. isso. Não, eu ia botar mais um ponto. Olha o Felipe Luiz treinando ali, ó. O Felipe Luiz também tá pós-jogo. Ele vai optar pelo Ayrton Lucas? Mas o Ayrton Lucas tá jogando bem. O Cebolinha também tava no jogo seguinte, pegou o banco. Foi no banco, fez até gol. Aí foi pro banco. Tem 9 dias para ele fazer Mas isso. aí, Por essa daí, esse carrinho da Dani aí. Pega essa jaca aí.
Varela tá treinando ali, o Cebolinha tá treinando, tá todo mundo treinando, só o Arrascaeta que não treinou. A verdade é o seguinte, né, Pascoal? Ele tem o melhor elenco do futebol brasileiro nas mãos. Na América do Pra Sul. escolher. Parece que tem tantas opções que ele tá ficando meio se complicando. Era melhor quando ele tinha só 11 no Corinthians, né? Que ele escalava 11 ali. Porque é aquele negócio, quando tem muitas opções, você acaba também derivando para outras alternativas, né? Posso jogar com 3 zagueiros, claro que pode, com os zagueiros que tem o Flamengo, você pode jogar com 3, com 2, com 1, né? Vai ter jogo, o Fluminense faz isso, né? De repente o jogo tá ruim, tá perdendo o jogo, só fica o Nino de zagueiro, e o André volta para fechar aqui, e aí libera todo mundo para frente. Também tem essa opção, mas aí é questão de cada um. É questão de cada um. Hoje o Fluminense está melhor treinado do que o Flamengo. Hoje o Fluminense é melhor treinado do que o Flamengo. Os jogadores do Fluminense entram em campo sabendo o que vão fazer e quem entra depois durante o jogo sabe também o que vai fazer. É legal isso. Isso é muito bonito, porque ele já tem um entendimento do formato do treinador. No Flamengo, os jogadores ainda não têm essa compreensão. Essa compreensão não está muito clara para os jogadores do Flamengo. Tanto que a gente vê, às vezes, o Gabriel Barbosa voltando lá na defesa para dar carrinho na lateral. A gente vê o Ayrton Lucas jogando de ponta aberto pela esquerda. A coisa não tá dando aquele balanço, ainda não está funcionando como deveria funcionar. Mecanicamente, assim, o jogador olha. Porque o bom do time, que quando você faz o seguinte, o Djalminha jogou no time, o Zinho também, que fazia assim, um olhava pro outro e já sabia o que estava acontecendo. Sim. O Djalminha com o Miller. Quando o Miller virava o pescoço, ele já dava a bola, porque o Miller já tinha 10 metros na frente do gol. O Zinho, ele sabia que ele tinha que entrar em diagonal, porque os caras na frente ia ter uma bola ajeitada do Evair para ele bater de fora, ia ter o Edmundo para fazer uma tabela. Eles já sabiam o que ia acontecer. Então, porque isso tudo funcionava. Quer me fazer chorar, né? Aí no Flamengo ainda não tem essa mecânica pronta. Mas o Flamengo tem muita qualidade. Isso eu acho melhor elenco. Inclusive, o último jogo, acho que não serve muito de referência. Lógico que ele vai assistir o último jogo, perdeu 2-1. Foi. Para o Fluminense. Mas não tinha o Pedro, que estava no banco, mas não entrou. Jogou sem o Pedro, então. E o Everton Ribeiro jogou Matheus França, Gabigol e o Cebolinha. O Jesus, no meio campo, mas com 3 zagueiros, né? Com 3 zagueiros. Léo Pereira, Rodrigo e o Pablo jogou aquele jogo. Mateuzinho na direita. Mateuzinho estava lá. E o Cebolinha jogou. Cebolinha que jogou na esquerda. Então, mas aí não tinha o Pedro, que agora ele vai ter. O Arrascaeta já não sabe. Pode dar porque vamos em cima esperar, disso a gente está imaginando que ele não vai mexer em Gabriel e Pedro, né? Não, acho que não. Aquele jogo é porque ele não tinha, o Pedro estava até no banco, Não, ele tem no banco. não estava podendo ser usado. Mas assim, se ele tivesse todo mundo naquele jogo, ganhando ou perdendo, era uma referência. Pô, isso funcionou, isso não funcionou. O Cebolinha aqui funcionou, não, tal. Mas era um time meio desfigurado, né? Sem o Pedro, jogando o Matheus ali, também não serve. Assim, são 9 dias, cara, para ele dizer a que veio. O que você veio fazer aqui? Arrumar esse time? Tem mais 9. E já 9 após quantos? 14, 15 jogos que ele já fez lá. Acho que são 15 jogos. Já fez 15 jogos. Agora você tem um prazo aí de 10 dias para... Descansou 3 dias, tomou muita água de coco, chegou hoje e falou, agora vamos trabalhar 9 dias. Claro que ele deve ter se reunido demais nesses 3 dias com a comissão. E papá. E agora é bom, põe em prática aí. Hoje foi o primeiro desses 9 dias. Vamos lá, galera. Concordo que o Everton Ribeiro é a melhor opção. Porém, a gente vê o Everton Ribeiro tanto quando entra no primeiro tempo ou no segundo tempo sem fôlego. Né? No caso do Arrascaeta não atuar, ele que não participou do treino, nem ele, nem o Gabigol. Provavelmente não vai ser dúvida, mais ainda o Gabigol, mas eu acho que o Everton Ribeiro. E já tem que ter esses jogadores aí preparados, ou até se ele resolver colocar de titular, como ele faz com o Cebolinha, entra, saca, entra de titular, não entra. O próprio Matheus França, que entrou e resolveu o jogo contra o Vasco, ou o Matheus Gonçalves, que ele não leve aquilo como birra, que o garoto foi expulso injustamente. Talvez aquela posição, o Matheus França, mas o Matheus Gonçalves gira muito bem ali no meio e nas pontas. E não, Pascoal, o Matheus Gonçalves como um cara
enfiada ali não, pela direita não, ali a posição, é o titular aí, é o nosso Gabigol aí. Ali não é ainda para o Matheus Gonçalves, grande promessa para entrar, ganhar a titularidade aos poucos, mas aí é o Gabigol. Inteligente o Vitor Pereirazinho, será? Já aí 15 jogos para ter arrumado o time e ele não... A gente não sente confiança no Flamengo. Dani Boaventura, Felipe titular, Luiz de titular? Não, né? Ele já tinha tido contusão, voltando agora, por mais que ele seja maluco, imprevisível, vai colocar assim um cara que está voltando agora no fogo, é capaz até dele improvisar um outro jogador ali na esquerda, do que provavelmente se precisar de um substituto para o Ayrton Lucas. Pascoal, o Fluminense mais entrosado, mas o Flamengo tem o melhor América do Sul. Melhor elenco da América. O Fluminense realmente está mais entrosado. E lembrando, o Flamengo faz 2 jogos em casa, aí os 2 jogos com 80% da torcida rubro-negras. Matheus França e Matheus Gonçalves no jogo, mesmo não entrando de titular, são garotos importantes que mexem. Um é mais veloz, mais a velocidade, o Matheus França pelas pontas, também pelo meio. E o Matheus Gonçalves, aquela técnica refinada, são bons garotos ali, caso um se contunda, ou não esteja bem mesmo. Já mostraram que já estão prontos para resolver um jogo. Com relação a 3 zagueiros, eu concordo com vocês. Eu preencheria ali o meio de campo com mais um jogador e tiraria o zagueiro. Mas o Vitor Pereira já deixou claro que é esse sistema que ele quer. Independente se o time adversário pense o contrário, assim, em termos de estudo do adversário, ele... não, esse pode ser 4-4-2. Só se ele fizer com um time bem mais fraco no Campeonato Brasileiro, igual ele fez, né? Começou com 4-4-2 em alguns jogos do Carioca. Mas para esse jogo aí, provavelmente vai para o 3, né? Eu acho que ele... o Davi Luiz, o Rodrigo Caio e o Fabrício Bruno para ele, os titulares. O Varela ali, discordo do Djalminha com relação ao Varela. Ele vai voltar naturalmente, assim como o primeiro, para jogar com 2 laterais, como o jogo aí contra o que antecedeu a esse aí do Vasco, o primeiro contra o Vasco, que foi o Mateuzinho. Mas o que eu não concordo com o Djalminha é que ele faz pau ali com o Keno. Ele vai ter muita dificuldade com o habilidoso Keno, mas faz a linha ali, e eu jogaria com 2 homens de frente mais avançado para segurar a bola na frente. Aí sim, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E o Thiago Maia, tiraria um zagueiro, o Thiago Maia mais um volante. E com relação a Ângela, nós podemos ter uma reviravolta, porque ele trocou de empresário e agora é o Giovanni Bertolucci, que é cheio de jogador na base do Flamengo. No Flamengo, como o próprio Davi Luiz, Cebolinha, Mateuzinho, e pode ser que ele caia na vaga, na Gávea ali. Como ele também é expert, um dos melhores empresários do Brasil, para jogar para o exterior, e vai orientar melhor o garoto, a estrutura do Flamengo, e principalmente o fator chave, interrogação, a boa relação com Marcos Braz. No mais é isso, galera. Um forte abraço e saudações rubro-negras.